Sala infantil, sugestão ou obrigação? Olá, tudo bem? Eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu irei falar sobre a salinha infantil em horário de culto. E para falar sobre esse tema, eu gostaria de compartilhar com vocês o corte de um podcast da Tamires Garcia. Ela fala sobre uma experiência que ela teve como mãe em uma igreja. E eu gostaria de trazer este conteúdo para debater um pouco com vocês. Hoje será um daqueles vídeos sem roteiro, nós iremos bater papo a respeito disso e eu quero que você também compartilhe as suas experiências e participe comigo aqui nos comentários, porque eu quero ouvir a sua experiência e eu quero ouvir o que você pensa a respeito deste assunto. Fui um dia desses visitar uma igreja. Cara, eu saí assustada. Porque a gente chegou, eu tenho dois meninos pequenos, né? Eu tenho um de 3 e eu tenho um de 6 meses agora. E na época, eu tava só com o John. E aí eu levei a mochilinha dele de brinquedo. A gente sentou no banco assim, coloquei a mochilinha do lado e ele ficou do meu lado. A única coisa que ele ficou foi em pé entre o Daniel e eu. Ele tava em silêncio. Daqui a pouco veio alguém e falou assim, olha, tem uma salinha de criança ali pra você levar ele. Eu falei, não, obrigada, ele tá bem aqui. Ele não curte muito ainda, ele tava bem pequeno, mas ele vai ficar aqui com a gente. Tá, não, tudo bem. Aí daqui a pouco veio a segunda pessoa. Olha, tem uma salinha de criança pra você levar ele lá e tal. Eu falei, não, ele vai ficar aqui, tá tudo bem. Quando veio a terceira pessoa, a pessoa já falou, olha, criança não pode ficar aqui no santuário. Aí eu, na hora eu falei, não. Que frase? Quê? Aí eu não entendi. Não, é que ela atrapalha o culto. Criança não pode ficar no culto. Aí eu olhei e falei, o que eu faço então? Porque eu sou uma mãe, né? Eu não vou deixar meu filho sozinho, ele não vai pra salinha. Olha, tem uma salinha à parte ali. Quando eu entrei na salinha à parte, tinham muitos bebês, assim. Crianças de entre 3 e até 2 anos, mais ou menos. As mães, uma telinha pequenininha ali passando o culto. Ninguém conseguia ouvir nada, obviamente, porque e aí nem você querendo, põe... né? Exato. E você põe um monte de criança. Uma coisa é a criança assistindo o culto, outra coisa é um monte de criança ali. Elas vão brincar, vão conversar. E aí, sabe o que eu percebi, assim? Eu percebi uma estratégia satânica. Ali. É dupla, né? Exato, é dupla. Porque você exclui a criança e exclui a mãe. E isso é uma estratégia que já tá... Lembra de Faraó? Quando o Senhor fala, ó, deixa o meu povo ir, ele fala, vocês estão pensando em adorar? Faz o seguinte, trabalho. Muito trabalho. Trabalho. E aí, não tinha mais tempo. Então, acabou o tempo. Aí ele fala, deixa de novo o meu povo ir. Aí ele fala assim, não, vocês ainda estão com tempo. Vamos fazer o seguinte, vão os homens, entendeu? Vão só os homens adorar. Porque ele fala, deixa as crianças, né? Deixa as crianças e as mulheres. Aí depois ele fala, vai, mas aí deixa os seus bens. Então, se a gente olhar, não mudou, a estratégia satânica é a mesma, entendeu? É ainda que vou te atolar, você vai ficar sem tempo, não vai sua família inteira, os homens vão tratar das coisas espirituais, das coisas teológicas, das coisas do Senhor, mulheres e crianças ficam pra trás, e velhos ficam pra trás, porque como é que ele vai caminhar no deserto? Não, deixa aqui, deixa pra trás. Só que Deus é uma família, então o pai vai com o filho, e o Espírito tá junto, eles são um só, não vai um, não vai ninguém, entendeu? Complicado, né, pessoal? Vamos por partes, este vídeo tem muitas camadas e antes de comentar sobre ele, eu quero compartilhar minha experiência com salinhas na igreja. Eu aceitei o Senhor Jesus com 4 anos de idade, era uma congregação em um município pequeno e na minha igreja não tínhamos o hábito de abrir uma salinha à parte para as crianças, tá? O nosso momento com as crianças separado dos adultos era apenas na escola dominical, mas durante os cultos públicos, o nosso momento, o nosso tempo era junto com todos os demais irmãos da igreja. Então, a minha experiência como criança, estando ali cultuando, no início, eu não posso negar que para mim era entediante a parte da palavra, eu achava muito extenso, enquanto estava nas oportunidades, nos grupos cantando, para mim era tranquilo, mas quando chegava a hora da palavra, para mim era muito dificultoso ficar esperando a finalização da mensagem, porque eu não conseguia compreender muito bem o que estava sendo dito, eu ainda não conhecia a Bíblia, mas com o passar do tempo, eu fui me policiando, eu fui aprendendo aos poucos a ouvir a palavra, a entender o que estava sendo dito, eu fui conseguindo assimilar a mensagem com o que eu já tinha lido na Bíblia. Então isso foi um processo, conforme eu ia amadurecendo, na minha infância, eu ia também me acostumando com a liturgia do culto e compreendendo a mensagem que estava sendo pregada. Quando eu
aprendi a ouvir e compreender as pregações, esta passou a ser a melhor parte do culto para mim. Era o momento da palavra, mas isso levou-se anos, tá? No processo de amadurecimento e compreensão da mensagem. E quando eu já estava no grupo de jovens, que eu me mudei da minha cidade, eu tive uma experiência com uma igreja que tinha a salinha no horário do culto, e eu trabalhei no departamento infantil nesta igreja. Era feito por escala para que as professoras não ficassem ausentes dos cultos, de todos os cultos do mês, mas durante o tempo em que eu estava na salinha, que era o meu dia, a minha escala, eu descia, eu não conseguia participar do culto naquele dia, eu descia e realizava um culto com aquelas crianças. Nós buscávamos manter uma liturgia do culto parecida com a do culto que é realizado com os adultos, mas com uma linguagem voltada para as crianças. No meu dia, eu buscava dar a elas oportunidades, elas contavam suas experiências, elas contavam testemunhos e, gente, os testemunhos que a gente ouvia das crianças era assim: eu orei ao Senhor para que Deus curasse meu cachorro que estava doente e ele curou. A gente percebe a fé vivida por elas na realidade delas. Então é importante que a criança tenha esse espaço para ela compartilhar a sua fé, para ela crescer e falar sobre a sua fé com pessoas que vai compreender ela na linguagem dela. Então isso também foi muito importante. Mas isso que a Tamires Garcia está falando, está testemunhando de uma experiência que ela viveu, é uma questão que precisa ser pensada dessas igrejas. Primeiro, porque não é obrigatório que a criança desça todos os domingos para a salinha. Tem domingo que a criança simplesmente não quer, que quer estar perto dos pais, e tá tudo bem, não tem problema. Não tem problema algum da criança querer assistir o culto junto com seus pais. É um processo dela aprender como é a liturgia de um culto dos adultos, como é a adoração no templo junto com os demais irmãos, como é a comunhão dela naquele ambiente. É um processo que ela vai estar aprendendo aos poucos. Então, se a sua criança quer participar do culto com você, o meu conselho é: deixe ela participar. Não tem essa de ela vai atrapalhar o culto. A criança não atrapalha o culto, jamais. Outra coisa importante que a gente precisa observar é para um exemplo de Jesus. Jesus não disse aos discípulos que pensou que as crianças estavam atrapalhando: deixai que elas venham a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Este versículo precisa fazer parte do nosso culto também. Deixe que as crianças vá até Jesus. Deixe que as crianças participem desse momento solene de adoração a Deus. A adoração da criança é verdadeira, é genuína. Deixa que ela vá até o Senhor. Ela também quer receber da porção que está sendo distribuída no culto. Então, libere, não impeça que a criança adore ao Senhor. Outro ponto que a Tamires também trouxe ali neste corte do podcast, eu ainda não assisti o podcast inteiro, mas eu vou fazer isso, tá? Peguei apenas o corte para trazer aqui este exemplo ainda nesta semana, tá? Mas o exemplo que ela trouxe acerca de Faraó, isso é muito verídico, gente. Faraó, ele queria excluir o máximo de pessoas possíveis da adoração a Deus. Ele ocupou demais o povo com serviços árduos, ele aumentou a carga horária de trabalho, ele fez com que os hebreus fossem buscar a palha, ele não ia mais fornecer a palha para queimar os tijolos, agora estava a cargo deles, e mesmo assim os hebreus se multiplicavam, e no momento de sair para a adoração, ele não queria de forma alguma que as crianças e as mulheres adorassem, ele queria distraí-las, ele queria interromper aquele momento de adoração
das mulheres e das crianças. Ele tentou matar as crianças na época do Moisés, de quando Moisés ainda era pequeno, né? Então, assim, no Egito, naquela terra que era uma terra pagã, houve-se muitas tentativas para com as crianças e as mulheres. Então, o inimigo, quando ele acha brecha para atuar, ele vai tentar de tudo para impedir a adoração, seja da mulher, seja da criança. E enquanto ele estiver encontrando uma brecha para impedir, ele vai impedir. Mas nós precisamos ter sabedoria do céu e ter disposição para ensinar. Nós sabemos a dificuldade que é ensinar criança. O processo de educação é sempre muito complicado mesmo. Nós precisamos estar disponíveis a nos doar, a fazer aquilo que precisa ser feito, a nos sacrificar, para que crianças sejam alcançadas, para que crianças aprendam o que é que a Bíblia nos diz a respeito de Cristo, porque a criança é um pequeno missionário. Quando a criança compreende o fundamento da sua fé, ela é um missionário ousado. Eu vejo isso nas crianças que eu atendo hoje em dia. Eu não sou a pessoa que sai para convidar. Quando eu falo, crianças, convidem pessoas para vir com vocês, elas saem convidando e fazem isso de forma imediata, elas obedecem imediatamente. Eu me lembro de uma vez, eu falei para elas, crianças, está tendo pouca frequência na escola, se vocês quiserem continuar recebendo aulas nos domingos pela manhã, convide mais crianças para virem também. E elas fizeram isso de forma imediata. Acabou a escola daquele dia, acabou a aula, elas saíram convidando de porta em porta, pegando o nome de quem iria participar. Obediência de forma imediata. Nós adultos precisamos aprender com as crianças. Quando Deus nos pede uma coisa, nós precisamos obedecer de forma imediata. E não, gente, a criança não é obrigada a descer para a salinha. Se esse foi um modelo que a sua igreja decidiu adotar, colocar o culto das crianças no mesmo horário que o culto dos adultos, é obrigação sua convidar, né? Porque existem muitas famílias recém-chegadas na igreja e elas precisam ter ciência de que há um espaço específico para as suas crianças serem atendidas, cultuarem junto com crianças da mesma idade delas. Mas se ela não quer, tá tudo bem. E se ela ainda não aprendeu a se adaptar, abra espaço para que a mãe ou o pai acompanhe o primeiro, o segundo culto, até que ela se sinta confortável e segura naquele ambiente para ser atendida e para conseguir cultuar juntamente com as demais crianças. Este foi o nosso conteúdo de hoje. Eu quero a sua opinião, me diz aí qual a sua experiência, como é a liturgia dos cultos das crianças aí em sua igreja. Me deixa aqui um comentário que eu gosto muito de saber o que você tem vivido no departamento infantil aí da sua igreja. E eu quero aproveitar também e te apresentar o curso Ministério Infantil com Propósito. Se você é novo no Ministério Infantil, quer aprender um pouco mais, eu deixei algumas experiências e alguns conteúdos neste curso. Se faz sentido para você adquirir, o link vai estar aqui na descrição. E para você que é professor e professor do Ministério Infantil e que quer materiais prontos para ministrar suas aulas, eu também tenho uma loja virtual de arquivos digitais em PDF que se chama Visuais Bíblicos. O link também vai estar aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada. Tem material de aulas, tem jogos, tem decorações, tudo com o tema bíblico. E eu tenho certeza que vai abençoar você e o seu ministério. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo conteúdo.